A TV Alcance se encontra em Santa Maria de Campos, onde no dia 2 de abril estará acontecendo assim um grande evento. É um dia de consciência sobre o autismo. Qual matéria nós vamos estar tratando hoje nessa matéria e também no dia 2, num grande evento onde a TV Alcance estará cobrindo, porque fomos convidados e estamos muito agradecidos. Eu quero cumprimentar, inclusive, a todos que estão aqui, a Juliana Alves. Muito boa noite, Juliana. Boa noite, boa noite. Quero cumprimentar também a Sandra Areias, que é assistente social. Boa noite. Boa noite. Quero cumprimentar também a Luciana Werneck. Boa noite. E a Soraya Calil. Boa noite, Soraya. Boa noite, boa noite. A TV Alcance veio hoje conversar com essas heroínas sobre o assunto do autismo, principalmente no Brasil. Mas nós sabemos que mundialmente, entre 1 e 2% os autistas estão realmente em famílias que muitas das vezes nem têm consciência de que o seu filho é um autista. Então nós podemos começar essa conversa de hoje conversando aqui com a Sandra. Por exemplo, Sandra, como se identifica uma criança que é autista dentro da própria família? Olha, pelos sintomas, né? Desde pequenininho já vem dando sinais, né? Nós estamos num bate-papo para entrarmos então no projeto cujo qual vai acontecer no dia 2 de abril. Deixa eu falar aqui com a nossa querida Luciana Werneck. Luciana, você já teve algum encontro com uma criança autista? Sim, já tive alguns encontros, sim. E o que você achou dessa criança quando você estava conversando com ela? O que você sentiu para entender que ela estava nesse processo aí, talvez podemos chamar assim, de autismo? Na verdade, a gente não consegue logo, em princípio, identificar, né? A gente sente que a criança tem uma diferença de uma criança para outra. Eu não sou especialista no assunto, então eu sou apenas uma professora. Então a gente identifica apenas que a criança tem um diferencial de uma criança para outra. A gente não tem condição, como professora, de ter esse laudo, né? Então a gente apenas identifica a diferença e procura os pais, para que os pais procurem um especialista. E aí esse especialista que vai dar o laudo para que a escola, para que o professor possa ter um auxílio para trabalhar com essa criança. Justamente procurando um especialista, né? Uma pessoa da área médica, para se ter assim uma noção de qual é o problema cujo qual a criança esteja passando entre as outras crianças da mesma faixa etária, inclusive no colégio. Eu quero conversar aqui com a Soraya. Soraya, como que é esse procedimento de uma criança autista dentro de um colégio? Então, são crianças atípicas, né? Diferentes das crianças típicas, que muitas vezes não interagem, não têm comportamento social. E isso dificulta muito o professor, porque por falta dessa interação, muitas vezes por falta da fala também, da comunicação. E isso dificulta muito a aprendizagem dessa criança. E o professor, observando isso, ele vai relatando, ele vai anotando e vai passando para os pais, vai comunicando os pais desse contexto todo, dessas atitudes da criança na escola, né? E encaminhando para um pediatra, um neuropediatra, um neuro, um psiquiatra, para avaliar melhor essa criança, para dar um laudo quanto mais rápido possível, porque a importância desse laudo é muito gratificante, tanto para a escola quanto para a criança também, porque quanto mais cedo sair esse laudo, mais as crianças vão desenvolver, vão aprender também, no sentido de desenvolver certas habilidades que muitas vezes elas não têm, elas não conseguem.
E é isso, quanto mais cedo dar esse laudo, não esperar 6 anos para dar esse laudo, não esperar 4 anos para dar esse laudo. Com 1 ano e 8 meses esse laudo já pode ser dado, entendeu? E as crianças podem, e quanto mais cedo no sentido, porque nós temos 3 podas neurais, na primeira infância, na adolescência e na fase adulta, né? Então, quanto mais cedo sair esse laudo, mais a criança vai desenvolver, mais as sinapses estão ali a 1000, os neurônios estão ali produzindo, e até 7 anos de idade isso é muito possível acontecer. Ok, como vocês estão ouvindo e vendo, realmente não é um problema fácil de ser resolvido. Tem que se encarar com muita responsabilidade. Mas nós vamos conversar aqui agora com a nossa querida Juliana Alves, porque a Juliana Alves, ela é mãe do Giovanni e ela acabou detectando esse autismo no seu filho, que inclusive tem um apelido tão carinhoso, ela vai falar sobre isso, e ela acabou sendo uma grande portadora, assim, uma embaixadora desse projeto, não é? Então ela vem no momento muito adequado para que possa esclarecer, porque ela vive e convive 24 horas com uma pessoa que tem esse sintoma do TEA, né? Então, Francisco, eu tenho o Giovanni Amendoim, né? E que ele tem esse apelidinho carinhoso que a gente colocou, que é conhecido mais que moedinha de R$1 aqui em Santa Maria. E o Giovanni é uma criança que fez tudo normal até 1 ano e meio, e com 1 ano e meio a gente começou a ver a regressão dele. Como estava no meio da pandemia, os médicos diziam, não, mãe, isso é criança de pandemia, é criança que não está se socializando, não está encontrando com outras crianças, não está indo para a escola, e é por isso que ele não está se desenvolvendo. Mas a gente, como mãe, a gente sente quando nosso filho não desenvolve normalmente. Eu via que ele não estava igual, ele deixou de soltar beijo, de dar tchau, de falar as palavrinhas que ele já falava, papai, mamãe, vovó, bola, ele deixou de falar Dedé. Então, a gente foi correr atrás desse diagnóstico. E quando eu fui correr atrás do diagnóstico, eu vi que existe não é um preconceito só, né? Existe o preconceito pro autismo, mas existe a falta de informação e a falta de conscientização dos pais, que vê uma criança diferente, como hoje, né, graças a Deus, tem essa diversidade no Brasil. Então as pessoas acham assim, não, o meu filho só é diferente, só é igual ao tio, ao avô, alguma pessoa da família, e não identifica o que realmente a criança tem. Então a gente correu atrás de um profissional, nós fizemos uma avaliação enorme, com uma equipe multidisciplinar enorme, e eles avaliaram que eu levei para o neuropediatra e que ele diagnosticou o Giovanni como TEA, né, como autista. Então, quando eu cheguei com essa novidade para a escola, para a sociedade, aqui em Santa Maria, foi uma novidade para todo mundo. Foi tudo muito novo para mim, mas foi tudo muito novo para eles também. Então, na creche, eles não sabiam como lidar, qual o tipo de assistência que o Giovanni precisava. Então, eu fui buscar. Não, meu filho tem direito a um cuidador, meu filho tem direito a um material didático especializado. Então, eu que trazia as novidades para os professores, que mandava vídeo para elas, pedia para elas ajudarem. Elas foram muito solícitas, muito carinhosas. Giovanni, graças a Deus, é muito querido. As crianças, os próprios coleguinhas da sala dele, têm um amor por ele tão grande, eles ficam tão felizes quando ele está perto. E quando eu cheguei na escola com o laudo, ela falou assim, mãe, o que você quer? Eu falei assim, eu quero que meu filho seja feliz. Eu quero que as crianças saibam que ele é diferente deles, mas que ele pode fazer tudo o que eles fazem. No momento dele, na hora dele, né? Que o aprendizado dele vai ser num tempo diferente. Ele pode ser até
ter uma super habilidade em alguma coisa, que até agora a gente não identificou, porque ele é não verbal, ele ainda tem 4 anos, ele ainda não fala. Mas as crianças, eu falei assim, fala com as crianças que ele é diferente e que ele precisa dessa inclusão, que ele precisa fazer as mesmas coisas que eles fazem, só que às vezes ele não consegue fazer sozinho, ele precisa de uma ajuda, né? Então as crianças, eu chegava com ele na porta da creche, as crianças pegavam a mochila dele, tia, me dá a mochila, tia, me dá a garrafinha dele, tia, Giovanni, me dá a mão. Eles mesmos levavam o Giovanni para a sala de aula. Era muito lindo isso. Então eu vi a necessidade de que os pais precisam assumir que seus filhos precisam desse amor, desse carinho, que não precisa esconder seus filhos dentro de casa. Que eles têm direito à escola, eles têm direito à socialização, eles têm direito a conviver com outras crianças de uma maneira saudável e feliz. Então é isso que me fomentou essa vontade de trazer esse conhecimento, né, para Santa Maria, porque as pessoas precisam entender sobre o autismo, né? Não só os pais, mas os professores, né, os educadores. A gente precisa muito da vizinhança, porque a criança pode fugir, ela não sabe se comunicar, então pode uma pessoa intervir e trazer a criança de volta para você. Então, assim, é toda uma sociedade envolvida numa novidade que a gente precisa aprender a lidar, estar presente, aprender, porque nós mães, nós pais, família em geral, nós precisamos dessa rede de apoio, porque sozinhos nós não conseguimos fazer. A responsabilidade é muito grande, engloba um círculo de pessoas para poder estarem tratando daquela criança, do vizinho, né? E é como se uma comunidade toda fosse da mesma família. Bom, e a gente tem que falar para as pessoas o que é o autismo, mostrar, não ter vergonha de mostrar a nossa criança, né? Não se afastar da igreja, não se afastar da escola, não se afastar do meio social, da praça, e mostrar essa criança. E quando alguém olhar e achar que é só uma criança bagunceira, não ter vergonha e falar, não, ele é autista, ele não é bagunceiro. Porque às vezes as pessoas olham com preconceito, excluem aquela criança da sociedade, excluem aquela família, e a criança, enfim, no contexto, vai vivendo sozinha. E quanto mais se isolar, é pior para essa criança, né? Porque a gente precisa falar o que a criança tem, o que a família tem, o que a família sofre. Então, vendo, né, a situação da Juliana com o Giovanni, ela cria esse evento e me convida a participar. Então, eu abracei a causa como assistente social e como tia de autista, como vó de autista, como amiga de autista, eu estou aqui para fazer o convite, né, para a população no dia 2. Tá com a gente aqui na praça para passear, até depois a gente seguir para o Espírito Santinho, e lá onde vai ter as palestras, né, e o evento segue com brincadeiras e recreação para as crianças. A TV Alcance vai estar cobrindo todo esse evento. Eu quero conversar aqui com a Soraya. Soraya, você tinha algo a acrescentar? Não é acrescentar, mas dá assim um chamado que qualquer diferença que a criança, que a mãe vê no seu bebê, que a gente observa a criança desde quando nasce, né? O bebê, o primeiro contato é com a mãe. Então, a mãe, quando já está amamentando, é o olhar do bebê para a mãe, depois de 2 semanas que nasce, ele já está abrindo o olhinho, é o contato do bebê com a mãe, olhando para a mãe, acariciando o peito da mãe. Quando você coloca o bebezinho de bruço, ele levantar a cabecinha, bebê que não levanta. São observações que a gente vai observando, vai anotando, que quando chegar lá na frente, aquilo já dá, porque são vários fatores. Entendeu? A criança já vai crescendo, já não vai falando, não está apontando, entendeu? São coisinhas mínimas, mas que isso depois lá na frente faz um conjunto de fatores, entendeu? Isso é muito importante, anotar qualquer diferençazinha, e corre. A criança não está falando ainda, chegou aos 2 aninhos, não está falando uma palavrinha com um verbozinho, corre porque é alguma coisinha, não sei o quê, mas leva para o neuro, leva para o pediatra dele,
e faz a investigação. Porque nós, da área da educação, nós da área, como que eu vou te falar, multidisciplinar, né? Nós queremos o quê? Relatar. E eles, os neuros, os pediatras, podem dar esse diagnóstico, qualquer médico pode dar esse diagnóstico, não é só neuro, pediatra também pode. E quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo, melhor. Qualquer atrasozinho que os pais perceberem nos seus filhos, corre. O diagnóstico prematuro pode trazer a felicidade de toda a família, na família que tenha um autista. Eu quero convidar vocês para que estejam também em Santa Maria de Campos, justamente com a população do Espírito Santinho, que fica próximo, nesse grande evento que essas mulheres estão à frente e que com certeza reverterá em um grande compromisso de toda a comunidade em prol dos filhos e que os pais olharão deste dia em diante o seu filho de maneira realmente especial, para procurar se há algum indício de tudo isso que já falamos aqui. Eu quero agradecer a Juliana, também a Soraya, a Luciana e também a Sandra, por permitir que a TV Alcance estivesse com vocês aqui, para que nós juntos convidássemos a população em geral que acessarem a TV para estar nesse dia, no dia 2 de abril, a partir das 8 horas da manhã, com os acontecimentos que serão às 8 horas a passeata. 8 horas a passeata e segue para o Espírito Santinho. Às 9 horas a palestra. Né? E vai até às 11h30, mais ou menos, o evento. Então você está convidado a estar conosco, dia 2 de abril, a partir das 8 horas da manhã, marcando presença aqui na Praça do Sol, em Santa Maria de Campos. Eu sou Francisco Paulo e esta é a TV Alcance, a TV sempre perto de você.